Estamos de volta com Novos Tempos e o programa especial de hoje é com o teólogo, biblista e poeta português, Padre José Tolentino de Mendonça. A poética pode ser considerada uma fonte fundamental da experiência do amor. De que forma ela está presente na Bíblia e de que modo a poética tem ajudado na vivência da fé cristã? O senhor começou a responder o modo como ela está presente na Bíblia, mas como que ela... Há uma maneira de viver a fé cristã que parece não levar em conta essa dimensão necessária de ser fecundada pela beleza poética. Eu penso que, no princípio, tem de estar o espanto, tem de estar o assombro. E quando nós perdemos a capacidade de espanto, a nossa experiência religiosa também é muito pobre. Porque a experiência religiosa tem de nos aproximar do silêncio. E isso é a sua dimensão poética. Quer dizer, não é uma coisa que controlamos. É uma coisa que mergulhamos, que desejamos, que aprendemos, mas não é outra coisa senão uma exposição, uma abertura do nosso olhar a alguma coisa mais vasta que está para lá de nós, que está para lá da própria palavra e que talvez só no silêncio mais ardente ela se possa figurar, configurar. E nesse sentido, a religião e a religiosidade precisam de uma poética, isto é, precisam de dar lugar a esse espanto, a essa interrogação, a essa dimensão do infinito, do silêncio, a essa ligação fundamental àquilo que é essencial e primeiro. E isso sim, isso torna a experiência religiosa uma experiência capaz de figurar o indizível de Deus. Caso contrário, seria uma religião vazia, né? Exatamente, seria uma máquina de fazer, de contar, de explicar, seria uma coisa muito explicativa e não uma iniciação ao mistério, que é aquilo que a religião deve ser. Eu li recentemente um artigo na Religião Digital, de cada 10 jovens na Espanha, esses estão conectados, 6 se dizem sem religião. E desse agrupamento de juventudes, 15% se dizem cristãs. Aqui no Brasil, há uma pesquisa interessante do crescimento vertiginoso dos que têm desafeição religiosa. Não seria porque, talvez, a religião ela tem deixado de ser traduzida numa linguagem, numa poética, numa experiência que toque essas vivências? Nós precisamos de encontrar uma linguagem religiosa que seja credível para os jovens. Temos de anunciar um Deus que é fonte de confiança, no qual nós possamos confiar e fazê-lo de uma forma criativa, com uma linguagem nova, com uma cultura de proximidade e de encontro, como tem sublinhado tantas vezes e de tantas formas o Papa Francisco, e temos de voltar à proposição da fé, apresentar o cristianismo como uma proposta, e como uma proposta que também tem uma dimensão cultural. Eu penso que hoje um projeto de evangelização, que não seja também um projeto de cultura, é um projeto insuficiente. Condenado ao fracasso, né? Não basta o confessional. É preciso traduzir culturalmente, isto é, procurar uma legibilidade para a proposta cristã que, de certa forma, só o diálogo com a cultura, só as pontes com a cultura lhe podem trazer. O senhor é consultor, né, do ponto de vista do Conselho da Cultura e vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso no nosso modo de ver, no Secretariado Nacional da Cultura de Portugal. Que dicas o senhor daria, que resultados os senhores estão conseguindo encontrar? Por exemplo, a gente estava acompanhando outro dia com a experiência do cardeal Ravasi com parte dos gentios, o diálogo com esses que não estão dentro das nossas igrejas. Como é que o senhor vê assim, essa interação entre a fé cristã e a cultura? Por exemplo, num espaço como esse de uma universidade católica, né? O senhor também tem essa experiência em Portugal. A fé é dialógica. Isto é, e só no diálogo nós podemos colher a essência da própria fé. E nesse sentido, hoje a Igreja precisa multiplicar as experiências de diálogo, as experiências de relação.
A fé é a relação. E quando nós aceitamos a relação, a presença no mundo, o diálogo, uma igreja que não é apenas docente, porque às vezes nós imaginamos a igreja como tendo uma verdade que tem de anunciar apenas. Não, a igreja é docente, é mãe e mestra, mas a igreja também é discente. Isto é, a igreja precisa escutar e precisa aprender aquele quinhão de verdade que todo homem transporta no seu coração. E se a gente não ouve isso, também há uma página do Evangelho que ficou por descobrir, que ficou por ler. As experiências, por exemplo, que o cardeal Ravasi tem desenvolvido do Pátio dos Gentios é uma experiência impressionante, porque ele tem levado o diálogo ao mundo inteiro, ouvindo crentes e não crentes sobre temas comuns. E o que é que tem ressaltado de uma forma fortíssima? É que aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. E isso dá-nos um otimismo e uma capacidade de caminhar juntos, mesmo na diversidade, mesmo na diferença, que é uma fonte de confiança e de paz para o mundo contemporâneo. Fale-nos com esse jeito seu poético, mas também de uma proximidade de quem está acompanhando o Papa Francisco, dessa forma que ele está trazendo e esse convite com o jeito dele ser traz para todos nós cristãos. É muito interessante que esta nova encíclica, Laudato Si, Louvado Seja, parte de um verso, de um poema que é uma oração muito conhecida de São Francisco de Assis. E o nome que o Papa Bergoglio escolheu não é apenas um ornamento, representa de facto um programa político e eclesial de renovação, de mudança, no fundo de redescoberta, de reinvenção daquilo que é o essencial. E nesse sentido, ele inspira-se muito, de facto, neste santo que lhe deu o nome, Francisco de Assis, para viver uma relação integrada com o criado. Porque, de facto, muitas vezes nós nos distanciamos da natureza e imaginamos a relação do homem com o criado apenas uma relação unívoca, ao serviço do homem, onde nós podemos explorar, usar, dominar, sem ser uma relação dialógica, que a criação ajuda o homem, mas o homem também promove a dignidade da criação. E esta ecologia integral de que fala o Papa Francisco na sua nova encíclica, penso que é um desafio muito grande para o debate, para o conhecimento, para a Igreja do nosso tempo. É muito interessante que o cardeal de Lisboa é o Magnus Chanceler da Universidade Católica. E ainda antes da encíclica sair, ele pediu à Universidade Católica uma tarefa, que foi uma universidade é feita de áreas muito diferentes, é inter ou transdisciplinar. Então, fazermos juntos uma jornada de estudos sobre a encíclica, convocando olhares e perspectivas dos vários campos científicos. Ora, eu penso que desafios assim é o dia-a-dia de uma universidade. Porque o que é belo numa universidade é exatamente essa complementaridade do olhar. A verdade é alguma coisa que construímos e experimentamos e descobrimos conjuntamente. Uma ciência sozinha é insuficiente. Nós precisamos da complementaridade do saber para conseguir aquela sabedoria que ilumina e resgata o coração humano. Que capacidade que o Papa Francisco encontrou de dialogar com os diversos areópagos, né? Com os diversos âmbitos dentro e fora do cristianismo. É muito interessante que, por exemplo, a Pacem Terris, e o Papa Francisco lembra isso, foi uma surpresa porque em vez de ser dedicado aos bispos e aos cristãos, foi dedicado a todos os homens de boa vontade. E agora, de certa forma, o Papa Bergoglio leva mais longe esse repto deixado já pela Pacem Terris, porque ele dedica e destina a sua encíclica a todos os habitantes do planeta. De maneira é um desejo global
de chegar a todos e de incluir, de abraçar a todos numa causa comum, como é o pensamento sobre a terra e sobre a criação. Pastor Lentino, aqui em nossas terras, um dos grandes desafios que a leitura bíblica se coloca na evangelização é vencer essa literalidade, ou o que a gente chama de fundamentalismo. O Senhor vem e nos propõe uma leitura infinita. Nós temos aqui uma experiência interessante nos círculos bíblicos que tenta unir fé e vida a partir dos desafios da realidade, em pequenos grupos. O senhor poderia, assim, rapidamente sintetizar para os nossos telespectadores e internautas o que seria essa provocação da leitura infinita? Eu pego numa máxima rabínica que diz assim: cada passo da Bíblia tem 49 interpretações, isto é, 49 é 7 vezes 7, isto é, são interpretações infinitas. O que é que quer dizer? Não quer dizer que a Bíblia está aberta a todas as interpretações, não. Há interpretações credíveis e temos, no fundo, de criar uma hermenêutica que respeite o texto bíblico. Mas o nosso impulso de interpretação tem de ser sempre no sentido de dizer que o texto continua vivo depois de ser visitado pelo intérprete e que o texto continua a surpreender sempre, a dizer mais. O texto é sempre mais revelador, mais fecundo do que as interpretações e os comentários que podemos fazer dele. Esta posição de humildade face à vitalidade do texto, penso que ajuda muito a perceber como aquele texto precisa de hermenêutica, aquele texto precisa de interpretação para mostrar, para fecundar, para nos dar o sentido da sua vitalidade. E é assim que ela é palavra de Deus. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, é uma pena, mas é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. Eu gostaria que o senhor nos desse uma mensagem final ao telespectador, aos nossos internautas, livre, para a gente fechar a nossa entrevista. A minha mensagem é em relação à beleza, que muitas vezes fica como que esquecida. Que cada um de nós procure dar espaço à beleza, fazer da contemplação da beleza uma forma de oração e, sobretudo, tornar a nossa vida uma expressão de beleza. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos e esperamos ter outras oportunidades de uma conversa tão agradável como essa. Muito obrigado. Esse foi o nosso programa especial, espero que vocês tenham gostado. O Novos Tempos é uma parceria entre a PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Na semana que vem estamos de volta, muito obrigada pela sua companhia, tchau!